essa guerra implacável aí do mercado e da mídia contra o Banco Central. Do Banco Central contra as declarações do Lula em relação ao Banco Central. Eu não sei se é prudente para o Lula externar isso aí, porque, digamos, a racionalização do Banco Central, que é um absurdo, o que ele falou está correto. Esse diferencial entre taxa Selic e inflação é um absurdo em qualquer hipótese que se queira. Mas o mercado aprendeu a praticar o terrorismo fiscal, que foi a primeira coisa que o Roberto Campos Neto fez quando o Lula assumiu. Já incluiu esse negócio do terrorismo fiscal? Não, porque as dúvidas fiscais vão fazer aumentar a taxa de juros. Dúvidas, não tem nem certeza sobre o que vem por aí. Então, digamos, isso aí é uma forma de chantagem? É uma forma de chantagem, sim. O mercado sempre faz e a mídia entra por uma razão muito simples. Não tem a menor noção sobre causas e consequências da inflação e da política monetária. Então, e o Banco Central independente é o que de pior pode existir num país. Ele tem que ser independente na operação, mas na definição do que, das metas de inflação, das metas de taxa de juros, não tem a menor dúvida, a menor razão. Porque o combate à inflação é algo sistêmico. Depende de estoques reguladores, depende de você interferir, acudir setores que estão com problemas de fornecimento, implica em quebras de safra, ver como atua. É um conjunto grande. E a taxa de juros, a demanda, é apenas um dos fatores. Mas aqui tudo vira demanda. E daí você cria um conjunto de teorias que é a maior embromação da história. Porque o economista é algo que não tem relação com a realidade. Eles criam um negócio chamado taxa de juros neutra. O que é a taxa de juros neutra? É uma taxa de juros real, ou seja, acima da inflação, que fará com que não haja pressão sobre os preços. O Pércio Arida, num determinado momento, queria uma taxa de juros neutra de 8% acima da inflação. Daí fala PIB potencial. Daí o que é o PIB potencial? Daí, quando analisam os efeitos do Banco Central sobre os juros, você tem um conjunto enorme de teorias. O cara fica um grande especialista e a única variável de ajuste sobre a inflação é o câmbio. Então, quando aumenta a inflação, você aumenta os juros, entra o dinheiro, entra dólar para chupar esses juros do Tesouro, entrando, aprecia o câmbio, barateia produto importado, produto exportado, reduz a inflação. E as contraindicações são de toda ordem. Você afeta emprego, afeta nível de atividade, afeta receita tributária, afeta nível da dívida pública, afeta tudo. Mas o Banco Central, a única obrigação dele é combater a inflação usando os juros. Então, ele usa os juros até onde der, porque o resto não é problema dele. É um absurdo sem tamanho. Hoje, o André Lara, ele publicou um artigo no Valor falando sobre esse terrorismo fiscal. O terrorismo fiscal. Então, ele pega lá o economista do Itaú. Não, a situação está assim, assado, mas pode piorar. Ou pega o Samuel Pessoa. O câmbio, o real se valorizou nesse período, mas se não fosse o Lula, se valorizaria mais. Então é inacreditável.